Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouco aqui como a otimização de processos pode agilizar a tomada de decisão. A gente geralmente enfrenta muitos problemas em todas as áreas, né, com o ciclo de dados dentro de projetos. E o nosso intuito aqui é falar um pouquinho desse processo dentro dos dados do escopo ambiental, né, dados majoritariamente ambientais, desde dados qualitativos a dados quantitativos, e a gente vai detalhar um pouquinho mais cada um desses tópicos ao longo da apresentação. A qualquer instante, vocês podem colocar as dúvidas no chat que vierem a surgir, tá bom? Como o Patrick falou anteriormente, eu me chamo Igor Tiburcio, eu sou formado em Engenharia Sanitária e Ambiental, trabalho com gerenciamento de dados ambientais há bastante tempo, trabalho aqui na Water Services and Technologies há mais de 2 anos, né, e compreendo e venho trabalhando, né, venho tentando entender todo o ciclo de dados ambientais desde a entrada na empresa. E espero que vocês gostem da apresentação, gente. Bom, vamos iniciar. Primeiro, eu quero falar um pouquinho mais sobre a Water Services. Nós trabalhamos com três tipos de produtos aqui, né? A gente trabalha com produtos, serviços e treinamentos. Então, na parte de software, a gente trabalha com modelagem de água subterrânea, com gerenciamento de dados ambientais, modelagem geotécnica, interpretação de ensaios de bombeamento. A gente também trabalha com sensores de pressão, condutividade elétrica e algumas soluções telemétricas. Nós trabalhamos com serviços, na parte de serviços, modelagem numérica de águas subterrâneas, serviço hidrogeológico para mineração, solução para águas contaminadas, soluções para impacto ambiental e avaliação de risco, a obtenção de outorgas para capacitação, gerenciamento de dados ambientais, que é uma coisa que a gente vai detalhar um pouquinho mais hoje aqui, análises hidroquímicas e geoquímicas, e na parte de treinamento, nós damos cursos online, presenciais, cursos personalizados e dedicados. Nós fazemos, como esse aqui, vários outros webinars que vocês podem conferir no nosso canal no YouTube, e também workshops. Quando a gente fala de serviços, as nossas áreas de atuação são hidrogeologia, gerenciamento de dados, geotecnia e geoquímica. Então, a gente faz coleta em campo, acompanhamento de perfuração, interpretação e análise de resultados, sistemas de informação e gerenciamento de dados ambientais, modelagem geológica e conceitual, simulação de fluxos de águas subterrâneas, simulação de transporte de contaminantes. E vocês podem ver à direita aqui alguns dos nossos principais players no mercado, como Vale, AngloGold, CSN, SBMM. Nos treinamentos, a gente hoje tem uma plataforma chamada Water Services and Technologies Academy, ali no nosso canal no YouTube, onde vocês conseguem encontrar não só os webinars, mas também os cursos e alguns workshops que a gente promove. E a gente também tem alguns outros clientes que vocês podem conferir aqui no canto direito, como Mosaic, CPRM e CAS. Nos produtos, nós trabalhamos majoritariamente com Waterloo, todo o pacote de softwares da Waterloo. Então, a gente trabalha com o Aquifer Test, um software de ensaios de bombeamento, interpretação de ensaios de bombeamento. O Hydrogeo Analyst, a gente vai falar bastante dele nessa apresentação, ao longo dela. O AlkaChem, para análises hidroquímicas, e o Visual Model Flow Flex, para simulações de fluxo subsuperficial. Também trabalhamos com todo o pacote de softwares da Bentley, a Plaxis, todo o pacote Plaxis e o GINT. E, por fim, a gente também trabalha com sensores de nível d'água, pressão, temperatura e condutividade elétrica da Vanessen. Temos diversos clientes também no âmbito nacional e internacional aqui. Nexa, AngloGold, CBMM, CSN. Bem, para iniciar a nossa conversa, essa nossa troca de ideias, eu quero que vocês conheçam a Júlia e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a Júlia é e o que ela faz, né? A Júlia é uma pessoa que trabalha com dados hidrológicos, mais especificamente dados hidroquímicos. Então, é uma pessoa que gerencia as análises hidroquímicas necessárias para reportar para o órgão ambiental, dentro da empresa que ela trabalha. Ela gerencia o contato com laboratórios que realizam essas análises, então ela faz as solicitações, faz os conferes, faz os checks para ver se está tudo correto. Ela organiza os dados que ela recebe, ela faz análise de consistência, que é a QC, armazena esses dados e também gera relatórios semanais e mensais dos resultados, tanto para a diretoria, para o pessoal da gestão, quanto para os órgãos ambientais, quando pertinente. Então, a Júlia, ela
ela trabalha numa empresa, né? A Júlia é como nós, trabalha numa empresa de consultoria ambiental e necessita fazer todo esse ciclo de dados aqui para conseguir satisfazer o processo, né, de geração de relatórios e resultados para outorgas e está de acordo com as necessidades da empresa. Então, basicamente, o dia a dia da Júlia, ela inicia solicitando dados para o laboratório. Então, a partir da solicitação de dados do laboratório, o laboratório vai lá a campo, faz as análises, documenta as análises e envia para ela os resultados. A Júlia, então, passa essas atividades para um estagiário, para dar uma checada para ver se está tudo correto. O estagiário vai lá, dá uma olhada nas planilhas que ela recebeu, verifica se faltou alguma coisa, se está alguma coisa em branco, e o dado retorna para a Júlia. A Júlia, por fim, trabalha numa segunda planilha, que é a planilha final, onde ela faz as suas análises, ela gera gráficos, resultados, produz, por fim, um relatório, e aí envia esse relatório para o gestor ou órgão ambiental. Lindo, tudo certo, né, gente? Mas, na verdade, vamos complicar um pouco a coisa. O estagiário encontra um dado errado, ou mais dados errados. E aí a Júlia pede para o estagiário mandar de volta para o laboratório os dados, pedindo para que eles revisem. O laboratório vai lá, demora mais 2 dias para revisar, envia para a Júlia, que envia para o estagiário de novo, o estagiário para ver se está tudo certo. E... Oi? Perdão? Tá, perfeito. Desculpa, gente. Enfim, o estagiário olha, verifica se está tudo certo, de novo volta para o laboratório, encontra mais alguma inconsistência e volta para a Júlia. E aí, o estagiário, ele sai, e a Júlia fica na mão sem estagiário. Acontece que ela vai lá, trabalha nas planilhas, faz os seus relatórios, envia para o gestor ou para o órgão ambiental, só que eles pedem informações disso que não estavam no relatório e volta para a Júlia. A Júlia vai lá, pega a ferramenta GIS, começa a trabalhar na ferramenta GIS e durante o procedimento ela percebe que faltou algumas amostras que ela tinha que solicitar para outro laboratório. E aí inicia outro processo, ela envia para outro laboratório, o laboratório vai lá de novo, envia para ela os dados e ela tem que fazer essa checagem de novo de consistência. Por fim das contas, depois de fazer todo esse ciclo de novo, ela vai lá, ela faz toda a análise, cria a nova planilha, atualiza a planilha anterior, cria os gráficos, cria um relatório, envia para o gestor do órgão ambiental ou para o próprio gestor, e aí o gestor fala, poxa, mas estão faltando alguns dados históricos. Ou seja, com o tempo a quantidade de abas vai aumentando, além disso a quantidade de planilhas vai aumentando, começa a aparecer diferenças no nome dos padrões hidroquímicos, começa a mudar o laboratório, muda o formato dos dados que foram recebidos, sai o estagiário. Alguém além da Júlia começa a precisar acessar constantemente os dados, a empresa cresce, aumenta a demanda, ela implanta sensores telemétricos de pH e turbidez, a Júlia recebe novas funções e aí auditoria. Bem, com algumas pequenas modificações nas pecinhas do nosso diagrama de processos relativamente caótico, a gente consegue notar os mesmos problemas para pessoas que trabalham com dados hidrológicos, dados hidrogeológicos, dados geológicos, construtivos, resíduos sólidos, dados de ruído, vibração, meteorológicos, de qualidade do ar. Essa já foi minha realidade e eu tenho certeza que pelo menos uma parcela do que eu apresentei aqui até agora faz parte da realidade profissional de vocês, apesar de eu torcer pelo contrário, né? É isso que a gente nem entrou muito a fundo na questão dos dados geoespecializados no caso da Júlia. Bem, então a pergunta é, o que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Eu vou olhar isso de forma um pouco mais sistemática, e acho que agora eu vou poder ajudar vocês a organizar e otimizar alguns processos internos que vocês se deparam no dia a dia. A gente consegue olhar o problema e atacar 4 pontos principais de todo o ciclo de projeto de dados. Como você obtém os dados, como você analisa e pré-valida os dados antes de armazenar, como você armazena os seus dados e como você automatiza ou semi-automatiza a geração de relatórios. A gente vai começar falando um pouquinho sobre como a gente obtém os dados de forma eficiente. E aí a gente tem 2 desafios principais. Conhecer as diferentes possibilidades de representação dos seus dados. Então você precisa entender como varia a precipitação, quais os valores que variam, se é só o valor de precipitação, se a unidade pode variar também do seu fornecedor de dados, como esses dados eles variam, parâmetro hidroquímico, que parâmetros você vai obter, se esses parâmetros se diferenciam em termos de unidade, quais os valores que vão receber.
é muito importante conhecer as diferentes possibilidades de representação dos dados. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso logo mais. E o segundo desafio é ter domínio das possíveis fontes de dados e do processo de adquiri-las. Se o dado vem de um laboratório, o processo é um. Se o dado vem de uma estação telemétrica, o processo é completamente diferente. A gente precisa ter controle e entender como isso ocorre. Então, como a gente tinha falado da Júlia, vamos começar já com os dados hidroquímicos. Então, normalmente, os dados hidroquímicos vêm através de laboratórios, e eles fornecem os dados a partir de sistemas ou através mesmo de uma planilha integrada, com uma planilha como resultado, né, enviada por e-mail. Então, os nossos dados de hidroquímica, geralmente, eles têm uma variação em termos de parâmetro, em termos de unidades e em termos do range de valores também, né? Levantando já para a parte quantitativa, a gente pode, existem também dados de nível d'água, dados de vazão, precipitação, meteorológicos e vários outros, né? Como exemplo, eu estou citando aqui perfis de poços, que geralmente vem de relatório de perfuração, e os níveis d'água a gente consegue obter a partir não só dos relatórios de perfuração, como também dos ensaios de bombeamento, né? E as informações de vazão, precipitação e meteorologia geralmente são obtidas a partir do campo ou estações. Para cada um dessas fontes de dados, os processos eles são diferentes e o fornecedor também é diferente. Normalmente, quando são dados quantitativos, hoje existem ferramentas que fazem a integração do fornecimento desses dados. Então, às vezes, esses dados são mais passíveis de automatização do que, por exemplo, quando você vai obter dados de um relatório de perfuração. Então, o que a gente precisa fazer para obter de forma otimizada os dados hidroquímicos? Gente, eu vou enfatizar isso várias vezes para vocês. A gente precisa possuir padrão de dados. Lembra que eu falei que a gente precisa saber quais são as variações? Tudo que varia, a gente precisa saber como varia e como a gente pode deixar aquilo padronizado. Eu coloquei aqui alguns exemplos, como padronizar nome de parâmetros, padronizar a unidade dos parâmetros. A gente precisa padronizar tudo que for possível. Se a gente fizer isso, a gente vai ter muitas vantagens, muitas vantagens. Como, por exemplo, a gente vai ter a possibilidade de solicitar o envio dos dados de acordo com o padrão que você solicitou. Então, não basta ter uma planilha só dizendo, coloca o nome do parâmetro aqui, coloca o resultado do parâmetro lá e coloca a unidade no final. Se você não padronizar o nome dos parâmetros, um dia vai aparecer Escherichia coli, outro dia vai aparecer coliformes fecais, coliformes termotolerantes. São dependendo do laboratório, né? Isso é a mesma coisa. Mas a informação ela vem de forma diferente, ela vai ser computada de forma diferente. Então, padronizando, você consegue construir e fazer uma melhoria na sua interpretação dos dados e no armazenamento. Além de conseguir solicitar os dados diretamente para a fonte, né? Sem se preocupar com ter que transformar os dados que as pessoas enviaram para você, que é um trabalho extra, gigantesco. Além disso, você precisa automatizar a revisão dos dados enviados a partir desse padrão. Então, assim, poxa, você solicitou um dado eu estou enfatizando o laboratório por causa da Júlia, tá, pessoal? E nesse caso a gente está no escopo de hidroquímica, a gente já vai falar dos outros dados. No caso de hidroquímica ou geoquímica, ou até mesmo resíduos sólidos, você recebe as análises realizadas a partir de um laboratório, só que você precisa verificar se o laboratório realmente enviou o que você solicitou para ele e se as coisas que você enviou para ele, elas fazem sentido. Então, você precisa analisar se existe um pH de 15, 16, o que não existe, e provavelmente existe algo errado. Se existe uma unidade de, por exemplo, miligrama por litro em pH, que é uma coisa completamente fora da casinha também, algo de errado não está certo. Então, esses processos, eles precisam ser automatizados, eles são passíveis de automatização. Tudo que você conseguir otimizar aqui vai agilizar muito a sua vida, muito a sua vida. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte da automatização logo mais à frente. Para os dados de litologia, de novo, a gente enxerga que você precisa possuir padrões de dados. Isso aqui é uma etapa que vocês vão ver sempre, gente. Padrão de dado é muito importante. E assim você tem poder de barganha para solicitar o envio dos dados de acordo com o padrão que você pediu, e o fornecedor não tem desculpa para fornecer dado em PDF, sendo que você precisa de um dado em planilha para documentar aquilo. Dados de qualidade do ar, precipitação, vazão e nível d'água, por exemplo, mesma coisa. A gente precisa possuir padrão de dados. E a gente precisa automatizar ao máximo.
Se você utiliza estações, automatizar a obtenção desses dados. Gente, existem vários sistemas utilizados hoje, telemétricos, para agilizar esse processo de obtenção de dados. E hoje, a gente tem tudo ferramental para conseguir fazer essa integração com o sistema de dados que é utilizado. E caso os dados venham de campo, por exemplo, você tem que solicitar o envio dos dados de acordo com os padrões. A pessoa já vai com uma planilhinha para colocar as coisas, colocar os dados de acordo com o que você solicitou. Isso agiliza absurdos no processo da gestão de dados ambientais, na parte da obtenção. E também na parte que a gente vai conversar logo em seguida, que é a análise e armazenamento. Eu nem fui nem um pouco enfático, a gente tem que ter padrão de dados, gente. Eu não estou repetindo isso à toa. Com padrão de dados, a gente vai conseguir, a gente vai precisar entender as variações que esses dados eles possuem e também as associações que esses dados possuem entre si. Se ele é um dado medido num laboratório, numa estação, se uma estação pode ter dados de mais fontes, como, por exemplo, de mais tipos, como uma estação, ela pode ter dado de vazão, de precipitação, são coisas que a gente também precisa entender, que é muito importante. Então, basicamente, para obter dados, a gente precisa ter padrão e solicitar esse padrão do nosso fornecedor. E como a gente faz, como a gente analisa esses dados para consistir esses dados de forma eficiente? É a segunda pergunta que a gente precisa responder. Gente, laboratórios enviam dados incoerentes com a solicitação. Isso é uma realidade. E acontece. Acontecem erros de digitação também, ainda mais quando a gente tem ser humano no processo, o que está tudo bem, acontece. A gente tem que ter formas de conseguir corrigir isso. Dados são medidos incorretamente, acontece. E a gente não pode contar que os dados estejam redondinhos na nossa análise e para o nosso armazenamento. E os dados também são armazenados incorretamente. Então, sempre existe possibilidade, ainda mais quando você está trabalhando com planilha, de você colocar o dado errado no lugar errado, o dado certo no lugar errado. Então, para a gente conseguir prevenir que isso aconteça, a gente precisa fazer algumas coisinhas. A primeira é sempre ter critério de validação de dados. Lembra que eu mencionei sobre o pH, que a gente não pode ter pH acima de 14? O pH 15 não existe, cara. Se isso acontece, a gente tem que entrar direto em contato com o laboratório que forneceu, porque alguma coisa não está certa ali dentro. Então, você precisa definir critérios de validação de dados. Se, por acaso, uma vazão de um córrego pequeno for alta, você tem uma vazão de 200 metros cúbicos por segundo, por hora, num riacho pequeno, você sabe que está errado. Então, você precisa ter processos de validação, você precisa ter esses critérios bem definidos antes de começar a validar. Você precisa escolher a ferramenta certa para análise de dados. Então, com os padrões, como você já entende toda a variabilidade, toda a variação dos seus dados, você já tem todo o caminho para fazer a checagem e automatizar e criar alertas de inconsistência. Não tem mais desculpa. Então, as ferramentas que você pode utilizar para fazer isso vão desde o Excel comum até um VBA, uma coisa um pouquinho mais completa, uma consulta em SQL, e a gente vai falar um pouco mais como isso pode ser útil, algoritmos em Python, R, ou ainda mesmo um utilitário no Power BI para fazer checagens de forma visual. Essas coisas agilizam muito o trabalho, ainda mais quando ele acontece de forma recorrente. Gente, e quando vocês estão trabalhando com parceiros, ajudem eles o quando possível. Se vocês têm um padrão de dados, se vocês conseguiram estabelecer isso, envie esses padrões para laboratórios e peçam para eles seguirem os padrões que vocês enviaram. Isso vai agilizar demais o processo de análise de vocês e vai reduzir muito os erros. E se capacite. Eu não estou pedindo aqui para vocês para fazer curso de Excel, curso de SQL, de Python, de R ou Power BI. Mas se você conseguir saber o que essas ferramentas podem te proporcionar de vantagem, e quem faz isso já é um grande avanço para você conseguir otimizar seus processos internos. Então, entenda o que o Excel faz, o que o SQL pode te trazer, o que o Python e o R podem te trazer em termos de análise para você otimizar esses processos. É muito importante. Então, com os dados analisados e automatizando o processo, definindo padrões, a gente consegue já partir para a parte de armazenamento dos dados. A gente tem que saber como armazenar esses dados de forma eficiente. Então, como é que a gente faz isso? É muito importante, nessa etapa, ter ciência da necessidade dos produtos que precisam ser gerados. Isso pode modificar um modelo de um banco de dados. Primeira coisa que a gente precisa entender e precisa definir
é uma ferramenta de banco de dados unificada. E eu vou falar aqui do nosso Hydro Analyst, que eu mencionei lá na frente, né? É um dos softwares que a gente trabalha aqui dentro. Esse software ele faz a interface com o banco de dados e é muito mais que isso. Ele dá para a gente também a possibilidade de fazer várias validações ali dentro, utilizar SQL para fazer consultas personalizadas e manter essas consultas no banco de dados e fazer análise de dados. Além de conseguir ter uma interface direta que permite a gente olhar com facilidade os dados e validar. Então, definir a ferramenta de banco de dados é super importante, porque é o local onde a gente vai importar, é a ferramenta que vai dizer o quão rápido a gente vai importar os dados e vai modificar os dados dentro do nosso escopo. A gente também precisa definir um modelo de dados. O que é um modelo de dados? É como esses dados vão ser representados e armazenados ali dentro, como os dados se relacionam. Isso, gente, é uma etapa um pouco difícil de fazer, só que ela é crucial para uma gestão do conhecimento. Se você faz o seu trabalho direitinho de modelagem de dados, você consegue definir um modelo que sirva para você no presente, vai conseguir trazer dados antigos para o seu banco de dados para fazer análises estatísticas e ainda vai conseguir pensar no futuro, vai conseguir trabalhar com esses dados no futuro também, né, com uma alimentação contínua. Definir um modelo de dados é uma etapa mais difícil, mas é uma etapa extremamente importante para você conseguir sucesso no seu armazenamento de dados e na geração dos seus relatórios. Tudo que a gente falou até agora, vai facilitar em muito a última etapa e a etapa que todo mundo quer chegar, que é finalmente como a gente vai produzir relatório de forma ótima. Produzir relatório é uma coisa que é extensiva, é um pouco demorada, é um pouco complicada, porque a gente a gente costuma elaborar documentos, fazer gráficos, elaborar documentos para fazer os relatórios no fim das contas, né? Só que isso demanda um tempo muito grande da nossa parte. Então, o que a gente pode fazer para agilizar isso? A gente tem que usar ferramentas de alto nível que possibilitem integração com o banco de dados. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas ter um banco de dados é algo super importante. Você não pode trabalhar com várias planilhas. Isso, ao longo dos anos, vai levar a um nível caótico de organização de informação. Você não vai conseguir encontrar o que você quer, você não vai conseguir fazer análise de forma concreta. Isso vai virar um problema. Então, utiliza essas ferramentas, cara. Utiliza Excel, utiliza Power BI, utiliza Tableau, utiliza Python, utiliza R. Vocês conseguem observar aqui um exemplo de relatório que a gente produziu com os nossos clientes, onde é possível fazer análises de percentual de amostras que estão de acordo com a legislação, que estão fora da legislação, do percentual por ponto, comparar esses valores obtidos com a precipitação, identificar, por exemplo, a partir de um dashboard que vai ser mostrado logo mais, quais são os pontos que têm maior recorrência de inconformidade com a legislação, qual o percentual de análises que foi feita. Você consegue fazer essa relação a partir, de forma interativa, a partir dos próprios pontos e entre os gráficos. Então, essas ferramentas, elas possibilitam uma análise dinâmica que torna o seu relatório algo muito mais poderoso e muito mais vivo do que simplesmente um documento escrito à mão, né? E tudo isso integrado com seu banco de dados, padronizado e arquitetado para suas necessidades. Como resultado, gente, a gente tem uma redução no número de erros nos dados. O que isso significa? Significa que você não vai ter mais uma vazão absurda por um riacho. Você vai ter tratado isso antes do dado ser armazenado e de ser gerado esse relatório. Tudo isso de forma automatizada ou semi-automatizada. Você vai ter uma manutenção sistemática de dados históricos. Quem nunca precisou de um dado de 2000 e você vai ver, está numa planilha de um fulano que fez em 2000, armazenou e ninguém mais mexe e tem um monte de inconsistência. Isso é horrível. Com isso, a gente evita que isso ocorra e a gente consegue trabalhar com os dados a longo prazo. A gente depende de menos humanos, ou melhor dizendo, a gente depende de menos esforço humano. Isso é importante ressaltar. A gente consegue botar os seres humanos para trabalhar em atividades mais complexas. E assim a gente consegue agilizar a nossa tomada de decisão também. A gente consegue automatizando e semi-automatizando esses processos, definindo padrões, definindo um modelo de dados
otimizado para as nossas necessidades, a gente consegue aumentar a nossa tomada de decisão. E, consequentemente, a gente consegue aprimorar a gestão do conhecimento, ter maior qualidade nos produtos finais, maior rendimento humano financeiro e ter maior facilidade no acesso às informações. Não tem aquele negócio de, poxa, cadê o fulano? Eu preciso de tal dado. Você consegue acessar, se você tem uma base de dados unificada. Então, no fim das contas, a gente percebe que, na verdade, a Júlia é eu, é você. A gente trabalha com esses dados diariamente, a gente sabe que essa dor existe, e a gente agora tem todas as ferramentas, a gente entende como a gente consegue otimizar esse processo para que ele ocorra da melhor forma e com o mínimo de erro. Basta fazer, basta executar. A gente também trabalha com todas as ferramentas que eu citei agora há pouco para vocês, tá? Infelizmente, a gente não tem tempo hábil para falar sobre todas elas e como a gente poderia utilizar cada uma delas em cada uma das etapas. Seria, inclusive, um tema super interessante. Se vocês têm interesse, por favor, entrem em contato com o Patrick, entrem em contato comigo através do contato que vai estar no final da apresentação, tá bem? Tá bem? E agora eu vou falar um pouquinho do que a gente faz aqui dentro. A gente, na WST, tem uma expertise de anos de tratamento de dados ambientais. Então, a gente faz saneamento de dados históricos, já pensando no modelo de dados dedicado ao cliente. Então, a gente faz essa adequação de forma muito rápida aqui dentro e direta, né? A gente já sabe dos BOs que ocorrem durante essas etapas. A gente consegue automatizar as integrações no processo de entrada de dados. Então, se você precisa automatizar um processo de entrada com o seu banco, a gente também faz isso, a gente tem expertise nessa parte. A gente já tem vários cases também. A gente já projeta modelo de dados personalizados. É uma etapa difícil, é uma etapa complicada e a gente já sabe como fazer isso. Inclusive, em um dos projetos que a gente fez, a gente projetou um modelo de dados dedicado a um dos nossos clientes em menos de uma semana. E essa parte do armazenamento que vai conduzir, né, todo o processo de geração de relatórios a partir dali. A gente também trabalha com automatização em cima, automatização na análise de consistência com dados, né? Com VBA, com Python e Power BI, como eu mostrei anteriormente. A gente ajuda, auxilia e realiza análises de QA/QC para orientar os usuários para como você não ter dor de cabeça, né, com as suas análises hidroquímicas no momento de auditoria, para você ficar tranquilo nesse momento. A gente também trabalha na automatização de geração de relatórios personalizados em Excel e Power BI. E hoje a gente ainda também, orgulhosamente, elabora balanços hídricos com uma ferramenta própria desenvolvida há pouco tempo, né, e que também acredito que vai ser tema de futuros ou cursos ou webinars aí pela frente. E a gente consegue automatizar esse processo de geração de um relatório do balanço hídrico integrado, completamente integrado com o banco de dados. Então, você insere as informações lá dentro e automaticamente seu balanço hídrico é calculado sem nenhum esforço adicional. Com o nosso ferramental, a gente trabalha principalmente com o software HydroGeoAnalyst. Com esse software, pessoal, a gente consegue importar os dados de forma eficiente dentro do banco de dados, sem precisar escrever SQL, sem precisar fazer nada muito complexo. O processo é simples e ele é eficiente. A gente consegue trabalhar também com a geração de informações a partir dos dados que a gente importou ali dentro, com ferramentas de análise que o HGA ele tem incorporado, como ferramentas de mapa, geração de plumas em 2D em 3 dimensões. E também a visualização em 3 dimensões dessas plumas e dos poços, caso tenham poços ali dentro. Também é outro recurso super bacana do software. Além de vários outros, tá? Esses aqui são os principais, pessoal, que tem mais a ver com o nosso webinar. A gente também trabalha hoje muito com relatórios em Power BI. Os relatórios em Power BI são dinâmicos, são muito legais de trabalhar, têm muita utilidade e agilizam muito a tomada de decisão. A gente também trabalha com relatórios de Excel, que às vezes é uma necessidade, é um requisito. A gente trabalha com software, a gente trabalha com esses relatórios dentro do Excel. E também a gente faz análise de dados no Python. A gente faz diversas análises de consistência, regressão e várias outras estatísticas também.